Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila Partelli, seja bem-vinda ao canal A Missionária. Gente, como eu falei, né, vocês viram aí na vinheta, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que é devocional. E hoje eu trouxe vocês aqui para esse lugar assim mais tranquilo, mais especial, porque é assim que tem que ser o clima do nosso lugar secreto, um lugar tranquilo, sem gritaria, sem confusão, que muitas das vezes não é a realidade da nossa casa, né? Mas a gente também tem que se adaptar à realidade da nossa casa, fazer devocional com barulho ou sem barulho. Então eu trouxe você aqui para você ver um pouquinho disso, de roça, de mato, né? Queimou um pouquinho aí aqui, mas ainda é um lugar mais tranquilo, um lugar mais calmo. E eu queria falar para você que talvez não sabe o que é devocional, TSD, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bora lá? Então, gente, o devocional, ele é um tempo diário que você tira com Deus. E isso é você que estipula o seu melhor horário, o seu melhor tempo, mas é um tempo diário, um tempo que é seguido, que é todos os dias, mas a gente sempre consegue isso. Eu, pelo menos, não consigo todos os dias, ainda estou lutando ainda sobre a inconstância, sobre conseguir fazer um devocional de qualidade todos os dias. Porque às vezes a gente chega cansado do trabalho, do dia a dia, e aí a gente fica com a cabeça tão cheia de coisa, tão cheia de problemas, tão cheia de tudo que a gente não consegue fazer um devocional de qualidade. E a gente tem 24 horas no dia. Por que a gente não consegue tirar 1 hora, meia hora, 1 hora e meia, 2 horas para Deus, não é mesmo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ou às vezes você conhece o devocional como TSD, que é o tempo a sós com Deus, que é a mesma coisa. E eu vou estar falando aqui um pouquinho para você de como eu faço o meu TSD, o meu devocional e como você pode se adaptar também para ser melhor, para ser ali mais tranquilo de fazer, né? O meu devocional, gente, eu gosto de fazer sempre pela manhã, porque se eu deixar para fazer à tarde, eu nunca consigo fazer. Nunca consigo, tipo assim, fazer minhas coisas de casa, ir pro trabalho, ir pra igreja e depois voltar e fazer o meu TSD. Minha cabeça já tá cheia, minha cabeça já tá doendo. E, tipo assim, quando a gente faz o devocional antes de todas as coisas, é como se a gente fizesse uma preparação para o nosso dia. É como se a gente falasse assim: Deus, o Senhor é o primeiro, eu quero que o Senhor tome direção desse dia, eu quero que o Senhor, sabe? E, gente, acontece muito de, tipo assim, Deus me preparar antes para coisas que vão acontecer no longo do dia. Então, por isso que eu gosto também de fazer o meu devocional durante a manhã, porque Deus me prepara para coisas que vão acontecer durante o dia. E assim, é muito top, muito importante. E eu tô aqui, gente, com 7 inimigos do devocional que eu tirei de um post que Jesus Cop fez. E eu achei muito interessante, eu guardei para mim guardar isso, para não atrapalhar tanto os meus dias de devocional, os meus momentos de devocionais, e a gente vai falar sobre isso também. Olha, o primeiro inimigo, eu tava falando, é questão de tempo. Às vezes a gente não organiza a nossa semana, a gente não organiza o nosso dia, e quando chega o fim, né? Por exemplo, você trabalha 9 horas e você passa ali 5, 6 horas em casa acordado, e o restante você vai dormir. A gente tem a coragem de falar para Deus: poxa, Deus, hoje eu não tive tempo. Não é mesmo? Poxa, Deus, eu não tive tempo para fazer hoje o devocional, o TSD, eu não tive tempo de ler a Bíblia. Então, assim, a gente tem esse costume de dar essas desculpas para Deus, mas que, na verdade, no fundo, a gente sabe que a gente está se enganando. Então, organize o seu tempo, sabe? Faça um planejamento semanal, programe direitinho o seu dia posterior para você saber tudo que você tem para fazer naquele dia e não se tornar, assim, algo sobrecarregado e que aí, no final da noite, você vai frustrado para a cama porque você não conseguiu, ou às vezes você conseguiu lhe orar 5 minutos, Deus queria falar com você, mas você não conseguiu dar aquele tempo, aquela atenção para Deus. O segundo inimigo devocional é o cansaço.
Foi o que eu falei que eu faço durante a manhã, o meu devocional, porque depois de todo dia eu não dou conta de fazer justamente por isso, o cansaço. Quando a gente tá cansado, gente, a mente da gente, ela dá uma bugada. E, tipo, às vezes Deus quer falar alguma coisa com a gente na palavra dele, Deus quer falar com a gente de alguma maneira, só que a gente tá cansado, isso é normal, isso é do ser humano. Por isso, a gente tem que procurar um tempo melhor que a gente não esteja tão cansado. Então, assim, não deixe o seu devocional para ser a última coisa do seu dia, porque não vai dar certo. E às vezes você está tentando fazer isso, se adaptar a sempre deixar para a noite, que talvez seja o seu momento mais tranquilo, mas não é o momento que a sua mente está mais tranquila, beleza? Então troca, faz umas adaptações, vê como vai ficar melhor para você. 3, o pecado. Gente, o pecado, se a gente não souber lidar com ele, realmente a gente vai se afastar completamente de Deus. Porque todas as pessoas a gente peca, seja pastor, seja missionário, seja uma pessoa que está começando agora. Então, se o pecado foi um empecilho para te afastar do devocional, tá errado, a gente vai pecar mais, porque a gente, quanto mais longe do secreto a gente tiver, mais a gente não vai ter temor no coração, mais a gente não vai entender a palavra, a gente não vai ler a palavra, e aquilo vai se tornar uma barreira, um penhasco entre nós e Deus. Então, assim, se você pecou, corre para a presença de Deus. Se você pecou, corre, larga tudo, pede perdão e continua. O pecado deve ser mais um motivo que nos impulsiona de chegar a Deus, que nos impulsiona a pedir perdão e a permanecer ali no secreto, em oração, em devoção com Deus. O quarto é a preguiça. Gente, eu realmente luto contra a preguiça. Porque assim, se eu não acordar e não fazer, pra mim é muito difícil conseguir fazer, porque eu fico com preguiça. Ali eu começo a mexer na internet, ali eu vou fazer minhas coisas de casa, e aí eu fico dando só desculpa. E é meu cérebro, eu tô com preguiça, mas eu fico dando desculpa. Ah, não, hoje eu trabalhei. Ah, não, hoje eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas não é desculpa, é preguiça de ir pro secreto. Porque às vezes a gente fica ali, gente, 1 hora rolando o feed do telefone e tá tudo tranquilo. Mas se a gente vai pro devocional, pro momento secreto com Deus, aquilo se torna às vezes cansativo, pesado. E a gente não quer isso. Então, assim, a preguiça, ela atrapalha muito a gente de fazer um devocional de qualidade. O quinto é a distração. Gente, como que eu faço meu devocional? Eu entro no quarto, fecho a porta. Eu mesma canto, eu não canto nada, mas eu canto um louvor para Deus. E ali eu começo a adorar, sabe? A trazer um ambiente de adoração para o que Deus quer falar comigo. E eu leio um capítulo da Bíblia, estudo aquele capítulo, tiro o que Deus quer falar comigo, que é importante. Às vezes Deus fala comigo claramente qual é o capítulo para me ler, às vezes não. Então, assim, não se preocupe se no seu devocional com Deus você achar que Deus não está te ouvindo, que Deus não está falando com você, porque é normal, é assim mesmo. E eu não levo o celular para mim olhar a hora. Porque se eu levar o celular até para mim fazer o louvor, ou quando eu levo, eu desligo o Wi-Fi. Se eu levar o celular para me fazer, pelo menos ouvir o louvor, eu disperso. Qualquer hora eu me disperso, vou olhar alguma coisa, minha mente trabalha contra mim. Então eu tenho que ficar ali lendo o que está acontecendo. Então, assim, o telefone pode ser uma distração muito grande para a gente. Tudo que não seja a Bíblia, não seja nada relacionado a Deus, vai ser uma grande distração para a gente. Isso não é legal. Então, deixe o seu celular na sala, no silencioso. Liberte dessas distrações, desintoxica desse celular e vamos fazer o devocional direitinho. E o sexto, gente, é um roteiro. Principalmente para as pessoas que começam a fazer um devocional, ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer. Então, assim, faça tipo um cronograma do que você vai fazer no devocional. Não é algo assim que você vai estabelecer, que sempre vai ser assim. Mas é legal você ter um roteiro, tipo, vou começar com adoração, igual eu falei que como eu começo.
vou começar com louvor, depois eu começo agradecendo, depois eu leio a palavra, depois eu medito naquilo, depois eu anoto o que Deus falou comigo, o que tem de importante naquele capítulo, sabe? E assim, faça um roteiro, porque vai estar claro na sua cabeça o que você precisa fazer naquele momento, naquele local, e vai ser muito assim mais fácil de você conseguir administrar aquilo no seu tempo, sabe? No tempo que você está no secreto com Deus. Ai, gente, a luz do sol já tá indo embora, mas vou terminar aqui o vídeo. O 7º inimigo do devocional é a fome. O que acontece? Quando a gente vai para o devocional, às vezes é muito difícil ler a palavra. Por quê? Porque a gente já se alimentou de várias outras coisas antes de chegar para ler a Bíblia. Então, assim, faça um jejum 1 vez por semana, 2 vezes por semana, do jeito que for melhor para você. Tire algo, às vezes você não consegue ficar horas, tire 2 horas, 3 horas, comece aos poucos. Mas comece a jejuar para você ter fome da palavra, porque a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem. Então a gente não vive só de internet, a gente não vive só de comida, a gente também vive da palavra de Deus. Então comece a fazer um jejum, seja pouco, tire uma coisa ou outra para você fazer esse jejum e você vai ter mais fome de ler a palavra, você vai ter sede no teu espírito de ler a palavra. Então é isso, gente. Antes de terminar o vídeo, eu queria falar para vocês o que eu levo para o meu quarto no devocional. Olha, eu sempre levo uma Bíblia, vou estar mostrando para vocês. Eu levo a Bíblia, eu sempre levo uma agenda para me anotar tudo que Deus fala comigo. Eu sempre anoto tudo. E eu vou estar mostrando para vocês agora. Então, gente, aqui eu levo para o quarto, eu levo a Bíblia, tem esse diário de oração e a agenda e a Bíblia Anote. A Bíblia Anote, gente, ela é na versão NVI, ela é maravilhosa, tem um espaço dos lados para a gente escrever, embaixo para desenhar, e ela é muito boa, então eu grifo todas as coisas, escrevo, tem uma parte aí que eu acho maravilhosa, que eu fiz um desenho, que é uma passagem muito forte para mim. Geralmente agora eu tô levando essa Bíblia, ela é a Nova Almeida atualizada, deixo sempre meu post-it aí para mim sempre anotar as coisas, eu sempre anoto alguma coisa e colo, e ela é muito bacana. Levo também a minha agenda, que é nela que eu anoto tudo, faço meu devocional, o que Deus falou comigo, e eu já usei esse diário de oração da loja do pastor Lucinho, e ela é muito bacana, assim, é um diário muito bacana que vem com todas as coisas, vem com a data, o dia da semana, o que eu li na Bíblia, onde eu orei, o que Deus falou comigo, tem os propósitos radicais, jejum, se eu jejuei ou não. Então é isso, gente, eu espero que você tenha gostado, compartilhe com alguém que precisa ouvir, que precisa saber sobre o devocional, sobre o TSD. Eu espero muito que isso tenha te ajudado, que tenha acrescentado para você. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Comenta aí nos comentários como que você faz o devocional. Talvez pode ser uma melhor forma para outras pessoas. Esse é o jeito que eu faço, que funciona para mim, né? Mas cada um tem uma rotina, cada um tem um tempo diferente. Então compartilha aí com seus amigos e um grande abraço e até!